poder e glória, todo joelho se dobrará. Em louvor tu és exaltado, ó Deus, e teu reino jamais passará. Cordeiro de Deus. Louvor e honra novamente, me encoste. Poder e força sejam ao Cordeiro de Deus. Tudo que existe, todos os povos, curvem-se diante do Rei. Louvor e honra, poder e força sejam ao Cordeiro de Deus. Tudo que existe, todos os povos, curvem-se diante do Rei. Toda língua confessará seu poder e glória, todo joelho se dobrará. Em louvor tu és exaltado, ó Deus, e teu reino jamais passará. Toda língua confessará seu poder e glória, todo joelho se dobrará. Em louvor tu és exaltado, ó Deus, e teu reino jamais passará. O teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Glórias ao Cordeiro de Deus. A sua palavra é eterna. Glórias ao Cordeiro. Teu reino, só que seja agora. Teu reino será para sempre. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Todos nós saímos de casa hoje por uma ou muitas razões. Só você sabe qual foi a sua ou quais são as suas. Há de haver uma força, um poder a nos mover de casa, um domingo à noite, até um lugar como este. Alguma expectativa. Na pior das hipóteses, uma curiosidade. Na melhor das hipóteses, busca e confiança. Eu não sei quais são as suas razões, mas você é flagrante diante de Deus. Por isso, faça desse momento um momento seu mesmo com Deus. Não se distraia, não divague, não perca seu tempo com observações bobas. Escancare seu ser, amacie sua alma, foque sua mente, ensurdeça os seus ouvidos para os sons das preocupações dessa vida e saiba que você pode lançar sobre ele todas as suas ansiedades, todas elas, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de nós, por caminhos que a gente não entende. Venderam para nós algumas ilusões no curso do último século, especialmente. O último século foi o século que inventou as grandes medicinas químicas de combate a algumas mazelas da humanidade. E entre elas houve o surgimento dos analgésicos de todos os tipos, né? Com aplicativos bem específicos, alguns. E nas últimas décadas, o analgésico da alma também, os calmantes, os aquietadores, aqueles
elementos químicos que diminuem a nossa produção de ansiedade. E porque a gente não quer sentir dor, a gente sempre acha que se Deus estiver presente, tem cócega, tem cafuné, tem nana neném, tem dorme, tem cantiga de niná. A gente foi enganado neste mundo caído de contradições, de cardos e abrolhos. Frequentemente o bem só se realiza em nós pela dor, pela perplexidade, pelas coisas que a gente não compreende. De vez em quando, a bondade de Deus tem que nos dar uma cacetada violenta para quebrar a nossa arrogância, para nos abrir os olhos, para nos ressensibilizar ao ser, para fazer-nos repensar a frivolidade das nossas palavras, das nossas certezas, para nos chamar de novo a andar pela fé. Mas nas últimas 2 décadas, especialmente, os cristãos sofreram uma overdose de morfina espiritual, com a teologia da prosperidade, com a confissão positiva, com toda essa coisa que você fala, declara, decreta, que há uma suspensão da realidade para quem é de Deus. Então, nada acontece na tua vida, nem na tua casa, o carro, o teu pneu não fura, você nunca esquece o macaco, o anjo do Senhor põe o macaco lá dentro, em último caso. Você pode fazer tudo que Jesus disse que não era para fazer, pode ir para uma guerra com 10.000 homens contra quem vem com 20.000, pode começar uma torre sem ter tijolo suficiente para acabar, porque você decreta e tijolo aparece, você declara e as milícias crescem. Aí acontece que muitos empresários me contaram, mais um, numa síntese que diz o que milhares me disseram: eu pulei, eu decretei, eu pulei e eu me estrepei, reverendo. Essa foi a frase do rapaz, se estrepou. Então, quando tem qualquer dor, já é o diabo, já é qualquer coisa, aí o cara vai mascarando, como na linguagem médica, ele vai criando 1000 máscaras para não se encarar, para não se ver, sem saber que às vezes nesse espinho na tua carne tem uma graça para brotar. Deus faz cafuné. Ele já fez muito cafuné na minha cabeça. Mas ele está cascudo também. Ele põe no colo. Mas ele também te joga na água e diz: você é campeão atlântico de natação? Atravessa o Pacífico, meu filho. Faz como eu fazia com os meus filhos, lá naqueles rios do Amazonas. Botava um barquinho bem do lado. Não queria que eles ficassem frouxos, porque eu cresci com meu pai dizendo: vai. Aí eu digo: não quero que eles fiquem frouxos, né? O garoto queria atravessar 1 quilômetro de rio, assim, de água preta. Aí eu na infância atravessava, mas agora você vai ficando mais velho, você pensa em 1000 coisas, né? Conhece tudo que é jaú, piraíba, piranha, jacaré de 5,20 metros, 6 metros, tudo que dá ali embaixo. Diz aí, meu filhinho: não, pai, deixa eu ir. Eu digo: então vai. Aí eu digo: vai com ele, Senhor. E além de que eu peço isso, lá vou eu no meu barquinho de motor de popa aqui, olhando para o garoto ali, dizendo assim: se alguma coisa mexer na frente, seja jacaré, seja o que for, piranha, eu vou cair comendo, em nome de Jesus. Mas esse menino não vai ficar sozinho, não. Se eu que sou mau sou assim, imagina o Pai que está nos céus. Só que ele não tem nenhum compromisso em criar retardados com síndrome de Peter Pan, que a teologia da prosperidade faz, que a neurolinguística cristã faz, só retardados. Ele está criando gente
Gente para a vida, gente para a morte, gente para o nascimento, gente para o enterro, gente para a saúde, gente para a doença, gente para a abundância, gente para a escassez, gente quando ganha, gente quando perde, gente que não perde nunca, porque mesmo aparentemente perdendo, quando sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, já se sabe mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Então, sabendo disso, aproveita essa hora aqui para olhar para dentro do seu coração, para ver todas as esculpidas de Deus, onde Ele está trabalhando em ti, tirando essa pedra bruta, formar uma coisa linda. Como a primeira vez que eu entrei no Vaticano, que eu andei ali dentro daquela nave enorme, garoto, ainda com uns 21, 22 anos, eu fui atraído por uma estátua maravilhosa da Verônica, da lenda católica, da Vero Icone, da mulher que teria posto um pano no rosto de Jesus quando ele ia andando na direção da cruz e a marca teria ficado impressa ali. Então é uma lenda da Verônica, por isso que até o nome é lendário. Verônica é Vero Icone, a cara verdadeira. Então, quando eu andei na direção daquela estátua, eu fui tomado por uma sensação estranha. Eu comecei a chorar, porque eu fui olhando e eu fui vendo aquela coisa maravilhosa. Parecia uma mulher correndo solta ao vento, até o cabelo dela voava. O vestido que ela vestia parecia de seda. A perna e o vestido entre as pernas parecia transparente, a ponto de você poder ver a perna por debaixo do vestido. E era tudo mármore, não tinha nada. E eu vendo tudo arrancado da pedra, até a sensação de transparência, de leveza, de vento, de forma, de estética, de uma pedra. E se um homem pode de uma pedra fazer uma coisa tão linda como aquela, imagina o que o amor de Deus pode fazer dessa pedra que sou eu e dessa pedra que é você. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas novas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos dar as nossas mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abrem Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler no capítulo 6, do verso 6 em diante, até o 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vocês têm ouvido aqui de mim, no último ano e meio, referências frequentes, insistentes, instantes, incansáveis sobre o significado da graça de Deus, que é favor imerecido, que é nessa graça que todos nós somos alcançados, porque ela está na metafísica da criação, ela existe antes de todas as coisas, é por causa dela que todas as coisas vieram a existir, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do átomo, do fóton, de qualquer coisa, de qualquer dimensão. Atrás de tudo, antes de tudo, o que houve foi graça. Isso já está mais do que definido para nós, claro, assentado no coração, e essa consciência pacifica o ser. Agora eu quero falar de uma outra coisa. Do outro lado dessa graça. A primeira dimensão é aquela que nos inclui, que nos acolhe, que nos abraça, que nos perdoa, que nos garante, que nos afirma que aquele que vem a Jesus só vem a Ele porque o Pai ali o levou. E Jesus diz: e aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Isso está feito e consumado. Nessa graça, todos nós estamos inclusos, todos os que cremos. Só que nós não cremos nela apenas para termos uma sensação de suspensão neurótica. Nós cremos nessa graça para que ela gere não apenas uma suspensão, mas para que ela gere uma produção. A graça que acolhe é a mesma graça que transforma. A graça que perdoa é a mesma graça que dá poder para perdoar. A graça que me ensina o entendimento do amor de Deus a meu respeito me obriga a transferir o mesmo entendimento em amor na minha percepção do próximo. Então ela começa, me atinge, mas se parar em mim, ela não produz fruto. Ela prossegue. Ela não é o reduto dos passivos. Ela não é a casa dos desistentes. Ela não é o spa dos preguiçosos. Ela não é o apaziguamento dos cínicos. Ela é o acolhimento dos sinceros e que batem no peito e dizem: tem misericórdia de mim, pecador. Mas no mesmo momento em que ela significa essa inclusão, ela significa também o início de uma produção no ser. Aí Paulo termina esta carta dele aos Gálatas, que é sobretudo uma carta sobre a graça de cabo a rabo, incluindo um tema e um tom que aparentemente destoa de tudo quanto ele vinha falando antes, sobre a suspensão da lei
para a salvação humana. Ele vinha afirmando durante toda aquela epístola que essas coisas todas se haviam tornado obsoletas, que nós somos salvos não pela lei, mas pela fé em Jesus e pela justificação que opera mediante a fé por causa da graça de Deus, a tal ponto que ele declara: eu estou crucificado com Cristo. Não porque ele tivesse atingido um estado tão zen, porque tudo que Paulo não era zen. Ele é um ser colérico, intenso, apaixonado, às vezes passional, nada zen. Mas ele chega e diz: não por causa do que ele era, nos nervos, na carne, em autoiluminação, mas por causa do que ele cria já ter sido feito, quando ele mesmo declarou que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, foi assunto aos céus com Cristo e está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nesta mesma fé e com esta mesma convicção, ele diz isso de outra forma: eu estou crucificado. Eu estou aqui. Ele também diz: de tal modo que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse não é o último estágio da vida, é o primeiro. No meio cristão, essa frase de Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, se transformou numa espécie de coroa dos santos. O indivíduo atingiu um nível tão zen, já está para lá de Bagdá, e já até passou voando por cima da Nova Jerusalém e disse: estou indo além. Para esse tipo de gente é que nós afirmamos que o cara já pode dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo, no entanto, estava dizendo que essa era a basicalidade da caminhada. Tudo começa aí, não termina aí, porque se o término fosse aí, não haveria nenhum caminho antes. Só existe um caminho para mim, porque Cristo vive em mim. Do contrário, eu seria o meu próprio caminho até chegar a Cristo e poder dizer: agora que eu cheguei a ti, glória a mim, louvado seja eu, Cristo vive em mim. Mas é porque eu não chego lá sozinho que o passo inicial é este: eu estou crucificado com Cristo, logo Cristo vive em mim. E começa tudo. Nessa mesma epístola em que essas afirmações todas são feitas, ele, no entanto, termina com essa palavra estranha, que inicia com uma conversa singela, no verso 6, dando uma instrução para a comunidade. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, está aprendendo a palavra de alguém, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Isso vai desde ajudar esse indivíduo que está dedicando a vida a essa causa, até aquela coisa mais importante do que a materialidade, que é fazer o indivíduo realmente participante de todas as coisas boas que estão acontecendo com você. Eu, por exemplo, passei a minha vida inteira quase sempre só sendo participante das coisas ruins que acontecem na vida dos outros. Raramente alguém me procura para me fazer participante das coisas boas. Quando o meu telefonema toca, raramente é para dizer: olha, eu queria te fazer partícipe de uma coisa boa. Você me instrui na palavra, e essa palavra está produzindo isso em mim, eu queria te contar o resultado dessa compreensão. Vai desde esse elemento subjetivo,
até aquele outro objetivo imaterial. Então ele começa com essa simplicidade do dar, do semear no outro. E desse semear singelo no outro, ele prossegue no mesmo espírito da semeadura, dizendo o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. A gente já leva um susto assim, pelo amor de Deus, o que vem aí? Deixa eu esconder. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui neste planeta, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, por exemplo, a gente descobre que tem gente que faz o mal a vida inteira, morre fazendo mal e só vai ser objeto de algum juízo divino depois da morte. Esses viram diabo na vida, porque um ser humano que passou a vida inteira só fazendo mal e não levou o cacete do amor de Deus, vira diabo. Vira diabo, não tem escapatória. Esse é um daqueles acerca de quem Jesus diria: é diabo. Essa não é uma expressão inventada por mim, do Evangelho. Um de vós é diabo. Por outro lado, você tanto vê na vida quanto vê na descrição da vida no livro de Eclesiastes toda sorte de maluquices e de desigualdades. O que aparentemente, em muitos aspectos, nega de modo absoluto essa afirmação de que aquilo que o homem semeia, ele colhe, pelo menos na terra. Há alguns que semeiam e não colhem nunca, aparentemente. Ou pelo menos não colhem no nível em que os nossos olhos admitem a aparição ou não daquilo que a gente chama de as consequências, as causas, os efeitos. Na realidade, todo mundo colhe. A dimensão na qual as pessoas colhem é que é diferente. Alguns colhem e a manifestação na qual ela se manifesta é material, é física, é palpável, é historiável, está adiante dos olhos, é perceptível, qualquer um vê, é óbvia. Parece que tem uma relação quase de causa e efeito, há uma correspondência imediata. Essas pessoas em geral se tornam exemplo aumentado e exacerbado por nós, viram uma grande estátua de maldição como exemplo do que não se deve ser nem fazer. Acaba que a gente transforma o indivíduo num tótem maligno. Agora, e aqueles outros que fazem, do lado de fora o cara continua gostoso e belo, charmoso e tranquilo, queimado e paciente, cheio de vai e vem, nada está acontecendo, aparentemente tudo dá certo, enquanto a profissão dele é enfiar rojão no traseiro dos outros, acender e mandar para o espaço. Essa é a tarefa dele na vida. Mas ele vai passando. E a gente olha e diz: meu Deus, como é que não acontece nada com esse cara? Não cai nenhum edifício dele, pelo menos. Brincadeira. Como é que não acontece nada? E a gente não tem a menor ideia. É que às vezes não está acontecendo nada do lado de fora, mas está acontecendo absolutamente tudo do lado de dentro. Todas as conturbações infernais dentro da alma do indivíduo, que do lado de fora passa aparentemente intacto. Queria dizer a vocês, com toda a simplicidade, duas coisas. A primeira é que de fato e de verdade, eu e você e todos nós
que colocamos a nossa confiança em Jesus de todo o coração e cremos que está consumado, podemos ter certeza definitiva no cerne do nosso ser de que ninguém nos arrebatará da mão de Deus, porque Jesus agradou a Deus por mim, e eu creio, e tudo quanto Ele fez foi feito por mim, e eu creio nisso de tal modo que eu estou nele, e isto está feito. Isto é graça. De outro lado, isso tem a ver com o que acontece entre eu e Deus, não tem a ver com o que acontece entre eu e você. Aquele ladrão que morria na cruz, ao lado de Jesus, e que teve aquele insight de última hora, aquela revelação, e que repreendeu o que dizia: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Repreendeu dizendo: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a graça se manifesta dizendo para um homem que não tem mérito próprio, que está pregado numa cruz por causa de maldades e erros e equívocos ou enganos, opressões que o desviaram do curso do seu caminho e da sua natureza, mas o colocaram numa situação de delito contra o próximo, contra a vida, e por cujas realizações ele está morrendo. A graça, todavia, procede da boca de Jesus, fazendo diante de Deus a suspensão da culpa dele, afirmando a ele que naquele mesmo dia, enquanto as senhoras estivessem arrumando a casa para a última ceia da noite, antes de botarem as crianças para dormir ao pôr do sol, aquela tragédia já teria terminado e ele estaria no paraíso. Mas a tragédia humana tinha que ir até o fim. Diante de Deus, ele semeou maldade e pelo arrependimento colheu misericórdia e graça e foi para o paraíso. Mas os homens não são assim. E é aí que muita gente fica achando que andar na graça de Deus é um caminho de responsabilidade, onde você vai fazendo todas as suas possíveis sujidades e extravagâncias, e depois diz: Deus dá jeito. Ele perdoa o homicida Davi, ele perdoa o louco Manassés, ele perdoa e manifesta na palavra dele as misericórdias ternas e incontroláveis dele. Ele se faz de corno da vida para mostrar amor, no amor do profeta Oséias pela esposa Gomer, que só sabia se prostituir. E Deus diz: é assim que eu estou amando esse povo. Com esse amor nesse nível. No entanto, se eu posso ter certeza absoluta de que todos os meus pecados e culpas estão cancelados, os passados, presentes e futuros, e eu posso ter paz diante de Deus para viver todas as possibilidades que a instrução do Evangelho e a força do Espírito Santo suscitem em mim para seguir dando razão a Deus e crendo em obediência, o que produzirá o fruto da vida na minha própria existência. De um outro lado, eu preciso saber que para cada ação minha no planeta vai haver um retorno.
Pode ser que o retorno não aconteça na minha carne, nem no meu dinheiro, nem no meu bolso, nem na tua conta bancária. Pode ser que não aconteça no teu carro, pode ser que não aconteça na saúde dos seus filhos. Pode ser que aconteça na sua saúde emocional, pode ser que aconteça na sua saúde mental, pode ser que aconteça no desagregamento de determinados vínculos que por causa de uma determinada ação foram partidos e quebrados. E aí você vem para diante de Deus e diz perdão, como Davi fez quando disse, confrontado por Natã, eu pequei contra o Senhor. E o profeta disse, mas o Senhor já perdoou o teu pecado. Meu pecado já está perdoado, mas o filho vai morrer. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Diante de Deus, eu recebo toda essa graça, mas se eu for bobo o suficiente para pensar que os homens são como Deus, ou que a existência é como Deus, eu vou me destruir todinho, porque na presença dele eu encontro infinitas misericórdias, mas como disse Davi, caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia eu nas mãos dos homens. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou você lembra daquela mulher adúltera, que chegou à presença lá de Jesus, levada por aqueles homens tarados, um bando de religioso tarado, todo mundo assim, se pudesse frequentava sex shop de Jerusalém, mas não podiam, os fariseus conhecidos. Taradões. Aí pegam lá a mulher no flagrante. Flagrante já pegou do jeito que vê o mundo, né? Para ser flagrante. Leva no flagrante a bichinha. Lá vai ela no flagrante. Igual Eva no paraíso. Lá vai ela, né? Com a serpente em cima. Um monte de serpente. Tudo fariseu em cima, acusando a bichinha. Bota ela lá na frente de Jesus. Aí vem com aquele discurso do diabo, que o diabo é o manipulador supremo da Escritura contra o amor. Mestre, Moisés nos mandou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois que dizes? Aí Jesus não disse nada. Como insistiram na pergunta, ele só levantou e disse, olha só, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra, pode começar o festival. Só olhar para a consciência, se não tiver nada, pedra na mulher. Voltou a escrever no chão. Aí o seu Manassés, de 82 anos, começou tudo com os mais velhos, né? O cara já tinha assim layers e layers e layers, camadas e camadas arqueológicas de pecado, né? Sim, assim, desde a era jurássica o bicho estava lá. Aí o seu Manassés disse, eu vou embora antes que essa pedra volte na minha cabeça, sei lá. Aí Jesus disse, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E ele disse, nem eu tampouco te condeno. Agora vai, não peques mais. Termina aí para nós, né? Sabe lá o que essa mulher enfrentou em casa? Pelo amor de Deus, o que o marido tentou fazer? Onde é que ela foi parar? Perdoada por Deus e desgraçada pelos homens. Como ladrão, direto para o paraíso, mas pregado na cruz. E a gente podia sair multiplicando esses exemplos ad eternum, porque a Escritura é farta deles, e a vida muito mais ainda. Aquela pecadora de Lucas 7, que chegou aos pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu leproso, e que se arremeteu aos pés dele, chorando e beijando-lhe os pés, enxugando os seus pés com os seus cabelos, enquanto o fariseu julgava Jesus, também cheio de outras pulsões no ventre dele mesmo.
Ele exerceu um juízo espiritualíssimo, baseado nas vísceras da carne. Ah, se esse homem soubesse quem e qual é esta mulher. Ele sabia, meu Simão. Quem e qual esta mulher que é pecadora, não deixaria ela ficar aí beijando os pezinhos tão santos dele. Aí Jesus se levantou, olhou para ele e disse: Simão, eu tenho uma coisa a te perguntar. Para te dizer, eu entrei na tua casa e tu não me beijaste o rosto. Essa mulher está me beijando os pés. Eu entrei em tua casa e tu não me ungiste a cabeça com óleo, como é de praxe, gentil e elegante. Ela, no entanto, lava os meus pés com suas lágrimas e os enxuga com seus próprios cabelos. Aquele a quem pouco se perdoa, esse pouco ama. Aquele que tem pouca consciência do perdão que recebeu, esse ama pouco, porque se sente pouco perdoado, tem muita justiça própria. Mas aquele que sabe a profundidade da graça, do perdão que recebeu, esse muito ama, porque sabe o tamanho da multidão de culpas que lhe foram cobertas para sempre. Termina aí lindo, Jesus dizendo: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aí ela vai. Agora a gente não sabe a ciumada que gerou no dia seguinte. Se fizeram da vida da mulher um inferno, se na mesma hora não surgiu uma igreja nas costas dela, se a sinagoga toda não foi atrás, quais as lutas que ela enfrentou, as agonias que ela experimentou, perdoada e na história do Evangelho, mas perseguida pelos homens. A graça que me perdoa diante de Deus não faz supressão da realidade no chão da terra. Fique sabendo disso. Perdão absoluto eu tenho. Agora é preciso saber que cada ato meu no chão dessa terra tem consequência e volta de modo visível ou invisível, palpável ou impalpável, ponderável ou imponderável, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, seja numa desconstrução de uma arquitetura de amores que se esfacelam, gestos nossos, sementes nossas, palavras nossas, energias de hostilidade, são como plantações de veneno no chão da vida. Justiças próprias declaradas são como o adubo para crescer todos os frutos da arrogância que vão petrificar o ser. Ainda que nada aconteça de trágico na sua cara, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aí Paulo diz que tudo depende de uma determinada atitude de semeadura. Ele diz que se você semeia para carne, e quando ele está falando de carne, é um conceito muito mais amplo. Eu termino, são 9h30, em 5 minutos, por favor. Quando ele está falando de carne, é um conceito muito mais amplo. Para nós, quando fala-se de carne no Novo Testamento, a gente só pensa no cara, na carnalidade, né? Carnalidade, sapucaí, carne, né? Mas não, para Paulo, carne, tanto era a licenciosidade romana, surubenta, ao extremo, na luca, quanto também era o ascetismo anticarnal, arrogante, presunçoso, da vaidade espiritual, dos seres que não comiam nada, não pegavam nada, não olhavam nada, se escondiam de tudo, usavam burca.
mas tinham tanta arrogância que a arrogância deles ainda era pior do que qualquer promiscuidade de qualquer prostituta em qualquer lugar. Por isso que Jesus disse que até elas os precedem no reino dos céus. E aí, ele diz, olha, se o teu negócio for carne, e por carne, entenda o entendimento mundano, essa coisa da troca, da barganha, do jogo. Se o negócio for esse, for o esquema, for o trabalho, for a maquinação, ou for a sedução, ou for o poder, ou for o controle, ou seja lá o que for, tudo isso que é produto seu, que é imaginação sua, que é videogame seu, que é tentativa sua de marionetar a vida, indo da sua justiça própria, que faz você pousar de supremo, de Deus cristão, de santo, de serafim, ou seja, a promiscuidade mais banal da esquina, tudo isso é carne, arrogância científica, intelectual, tudo isso é carne, tudo. E aí Paulo diz, olha, se a inclinação for nessa direção, meu irmão, você só vai receber essa qualidade. Se a semeadura for desse tipo, não tenha dúvida, a qualidade existencial que vai retornar é essa. Quem semeia para a carne, da carne colhe corrupção. Agora, aquele que semeia no Espírito, e aí é Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, aquele que se entrega ao pendor do Espírito, que é vida, paz, que é descanso, que é certeza de que está tudo consumado, que é libertação daquela fobia da morte que eu disse, que é a pulsão mais suicida que existe em nós. Quando o pendor do Espírito vai acontecendo e você vai semeando para um entendimento que não tem a ver com vingança, mas com perdão, não tem a ver com competição, mas com ajuda e solidariedade, não tem a ver com disputa, mas tem a ver com irmandade, não tem a ver com vitoriosos e perdedores, tem a ver com o que é bom para a vida, não tem a ver com culpados, tem a ver com como solucionar a dor, não tem a ver com coisa alguma que signifique superioridades de uns e inferioridades de outros, mas tem a ver com o que nós podemos fazer, já que somos todos filhos do mesmo chão e da mesma hora, para vivermos do melhor modo possível. Esse é o entendimento da graça. Aquilo que tu queres que o outro faça a ti, faze tu primeiro a ele. E esse é o pendor do Espírito. Quanto mais do Espírito, mais esse entendimento prevalece. E quem semeia com esse entendimento colhe qualidade de vida eterna para o ser, já hoje, não além, porque a vida eterna já é. Eu já passei da morte para a vida em Cristo, e você também. A qualidade da vida eterna começa a brotar em mim. Mas se a minha semeadura é toda na outra direção, a qualidade da minha colheita vai ser de corrupção. Então hoje à noite, você que sempre vem aqui ouvir a palavra da graça, fique sabendo, a palavra da graça não é a palavra da graxa. A vida é séria. E é justamente porque a salvação é tão grande e a misericórdia é tão imensa, que a expectativa é que, constrangidos por um amor tão louco, o nosso coração deu fruto de uma existência que considera que um morreu por todos, logo todos morreram
para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí nasce a nova criatura, que vai crescendo todo dia, se transformando na imagem de Deus, sendo esculpida até virar Verônica, vero ícone, imagem verdadeira da cara de Cristo em nós. Quando você sair daqui hoje, considere cada semente que você planta com a sua boca, com a sua língua, com a sua fala, com os seus gestos, com as suas ações, com os seus juízos, com as suas interpretações. Considere, meu irmão, minha irmã, porque o Deus de toda graça já nos perdoou, mas a vida é implacável e de Deus não se zomba. A gente fica pensando que dá para brincar com Deus. Ao mesmo tempo em que Ele me perdoa, Ele me ensina que Ele não é de brincadeira. E aí eu vivo o paradoxo de estar absolutamente absolvido nos céus, no paraíso, e pregado numa cruz desnecessária. Aquele homem não tinha alternativa, foi uma situação da última hora. O inconcebível é que nós que conhecemos tão grande consciência, segundo o Evangelho, façamos a escolha de nos inclinarmos cada vez mais para a produção do nosso próprio ego, da nossa justiça própria, das nossas vontades pequenas, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo aquilo que é só correr atrás do vento, para colher apenas uma qualidade de existência que é a carne, alimentando a carne, comendo a carne. É alimento de verme na alma. Mas que o Espírito Santo não deixe você viver o paradoxo e a contradição de estar perdoado e vivendo uma vida como quem se pune, porque só semeia o que volta como mal. Que o pendor do Espírito surja em nós. E que o entendimento do Evangelho cresça, para que a semeadura de todas as coisas, e palavras não são feitas de letras. As verdadeiras palavras espirituais são construídas com energia, com amor, com ódio, com amizade, com indiferença. É isso que ecoa e volta como um bumerangue. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e aprenda a viver na misericórdia de Deus. Vamos ficar em pé todos nós. Agora, se você está vivendo uma outra crise, que é aquela de que fez o que não devia, está apanhando, e por causa disso não se sente perdoado, essa é obra maligna também. Porque você já está perdoado, embora ainda esteja apanhando. E disso, meu irmão, olha aqui para mim, porque com sinceridade eu entendo razoavelmente bem o que é estar completamente perdoado e apanhando. Mas para quem tem algum entendimento, o fruto que daí advém é riqueza para o coração. Vamos dar as mãos e vamos orar juntos. Ó Espírito Santo, por favor, coloca agora em nós essa vontade de irmos escolhendo a cada dia uma qualidade de vida melhor.
Ajuda-nos a semearmos o que é bom. Tira de nós essa plantação de veneno que mora na nossa língua, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos hostis, nas nossas certezas perversas, nos nossos juízos medonhos. Salva-nos disso tudo e dá que nós que recebemos tão grande perdão e cremos nisto, usufruamos dessa graça, não para dar lugar à perversidade ou a uma inclinação banal, mas permite que a sublimidade da tua graça faça nascer em nós um pendor para a vida, não para o suicídio, não para a autodestruição, não para a corrupção do ser, mas para aquilo que traz uma qualidade eterna para o nosso viver. Começar de aqui e agora. Por favor, abre o nosso entendimento, faz isso por nós. Eu peço que, em nome de Jesus, o Espírito Santo esteja se derramando em cura. Peço pelo meu corpo que tu me cures dos meus males, na minha alma, no meu espírito, e peço por todos os meus irmãos em nome de Jesus. E peço a você, meu irmão, que bote a mão no ombro do outro irmão com aquele calor de amor, e na sua mente ore e diga: Senhor, eu não sei, mas tu sabes, socorre o meu irmão. Repita isso comigo: Senhor, eu não sei, tu sabes, mas socorre o meu irmão, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz e nos encha do Espírito Santo e coloque no nosso coração a disposição de semear a semente da vida, sempre, em nome de Jesus. Amém.